Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Investidor Estudioso. Eu sou o professor Aurélio Machado e hoje nós vamos aprender como se faz a leitura de um candle. Você já deve ter ouvido falar nos gráficos de candle, os gráficos que o pessoal usa para estudar o movimento das ações. Então, hoje eu vou te ensinar como você lê as informações que cada candle nos traz. Vamos lá? Então, me acompanha. Então, você já deve ter visto um gráfico como esse, né? Isso que você está vendo são os candles. O que é um candle? A palavra candle, ela significa vela em inglês. Então, candle significa vela em inglês, tá? São as velas japonesas, porque os candles foram inventados pelos japoneses no século XVIII para negociar, para ver, né, o mercado de arroz, para poder entender a alta de preço, para poder especular no mercado de arroz. E veio depois para o Ocidente, porque é uma ferramenta extremamente interessante para nos ajudar a interpretar o que acontece em cada período de tempo com as ações. Bom, de qualquer modo, então, por que chama vela, né? Por que tem esse nome? Veja, eu tenho aqui o corpo da vela, tenho o pavio, né? O fiozinho onde a gente acende ali. Então, eu tenho um pavio para cima e para baixo, tá? Também pode ser chamado de sombra. Então, uma sombra, ok? Ou pavio. E se assemelha a uma vela. Então, daí o nome candle. Eu tenho aqui como se fosse uma vela. Essa é a origem do nome. Bom, e em que isso nos ajuda? Então, veja só. Talvez você conheça um tipo de gráfico mais comum, que é o gráfico de linha, muito parecido com os gráficos que a gente tinha na escola, na aula de matemática, na aula de física. Então, você tem lá os eixos x e y, lembra disso? Em cada ponto do gráfico, ele nos traz duas informações. Uma informação em x, uma informação em y. Então, cada ponto do gráfico traz duas informações. Então, se eu pegar um gráfico de linha, um gráfico de ações, né, de linha, cada informaçãozinha aqui vai ter, no eixo X, vai ter a data. Então, por exemplo, maio, né, aqui abril, quer dizer que então daqui até aqui é o mês de abril, daqui em diante é o mês de maio. E aí, conforme o período, né, esse gráfico aqui é um gráfico diário, gráfico de dia. Então, aqui é 12 de abril, o próximo vai ser 13 de abril, 14 de abril, 15 de abril, 16 de abril. Mas, ué, mas peraí, pula de 16 para 19? É porque é 17 e 18, sábado e domingo, tá? Então, aqui são as segundas-feiras. Então, no eixo X, você vai ter o tempo. E aí, no eixo Y, você vai ter o quê? Você vai ter o preço, né? O valor de fechamento das ações naquele dia. Então, notem que cada ponto, de novo, tem duas informações. Qual foi o dia ou o período e qual foi o preço de fechamento, tá? Bom, e daí? E daí que um candle, ele traz, diferente do gráfico de linha, ele te traz quatro informações no eixo Y. Então, ele vai trazer a informação em X, que é o tempo, né? Como a gente já tinha visto, mas ele vai trazer quatro informações no eixo Y. Quatro. E uma quinta informação, que é a cor do candle. Então, a riqueza de detalhes que o candle te oferece faz com que a análise de um gráfico de candle seja muito mais eficiente do que a análise de um gráfico de linha. Ao mesmo tempo, nem todo mundo consegue olhar um candle e entender o que ele está dizendo. E é por isso que a gente está aqui hoje. Eu vou te ensinar justamente a decifrar o que o candle traz de informação, tá bom? Não é uma aula de análise gráfica, não vamos aprender nenhuma ferramenta de análise gráfica, nós vamos aprender a fazer a leitura da ferramenta chamada candle, que é extremamente importante. Não adianta a gente querer aprender análise gráfica sem aprender o que é um candle. Então, um passo de cada vez, tá bom? Então, vamos lá, gente. Vamos lá. Cada candle traz
4 informações numéricas. Que informações são essas? O preço de abertura é o primeiro preço daquele período de tempo. Preço de fechamento, que é o último preço daquele período de tempo. O maior preço, né, o preço máximo, e o menor preço, o preço mínimo. Além da cor do candle, tá? A cor, gente, geralmente o vermelho significa um dia, né, um período, não necessariamente um dia, um período de tempo onde houve uma queda nos preços, onde ele começou num patamar e fechou mais baixo do que isso, houve uma queda, tá? Então, geralmente usa-se o vermelho e o verde, né? Geralmente usa-se o verde, um candle de alta, que ele começa num patamar mais baixo e fecha num patamar mais alto. Gente, o grande lance é o seguinte, as cores são configuráveis, né? Os home brokers ou os softwares de análise gráfica que as pessoas usam, muitas vezes permitem que se configure a cor dos candles. Então, tem gente que coloca o de alta em azul, coloca em outras cores, amarelo, preto, branco, a cor que quiser. Mas, geralmente, o verde é alta, o vermelho é baixo. Se você estiver trabalhando com alguma coisa que é branco e preto, né? Então, alguma coisa mais antiga, um livro mais antigo, uma publicação mais antiga, você vai ver que vai ter o pintado e o não pintado, tá? O corpo pintado, então, esse daqui, por exemplo, e o corpo não pintado, tá? Então, numa publicação branco e preto, o de alta é o de corpo não pintado, o branco, e o de baixa é o de corpo pintado, que é o preto, tá? Pensando numa publicação, pensando em livros mais antigos, publicações mais antigas, quando a gente não tinha acesso às cores, ou não era tão fácil, assim, publicar livros coloridos e etc, tá? Ou mesmo as telas dos computadores eram monocromáticas, não tinham cores, eram apenas 2 cores, tá bom? De qualquer modo, tendo as cores, você tem o verde, ou alguma coisa equivalente ali, significando alta, e o vermelho significando baixa, tá? Independentemente, então atenção agora, independentemente se é um candle de alta ou de baixa, o ponto mais alto do pavio, né, da sombra, o ponto mais alto, seja no de baixa, seja no de alto, é o preço máximo, preço máximo dentro daquele período. Então, o ponto mais alto do pavio, o ponto mais alto da sombra, é o preço máximo dentro daquele período. Por que eu falo período? Porque o candle, ele representa um período de tempo. Pode ser um dia, pode ser uma semana, pode ser um mês, pode ser uma hora, pode ser 15 minutos, 2 minutos, 5 minutos, o que quiser. Então, o pessoal que faz day trade, por exemplo, usa muito candles de 2 minutos, de 1 minuto, de 5 minutos. Eles precisam de informações que estão sendo atualizadas muito rapidamente. Um investidor que ele é mais de longo tempo, né, mais position, muitas vezes ele estuda gráficos semanais. Como assim? O candle vai representar uma semana inteira. Tá? Ele vai ter informação de uma semana inteira, tá? Sempre 4 informações: abertura, fechamento, máximo e mínimo. Então, conforme a gente está vendo, o preço máximo é sempre o último valorzinho ali do pavio, e o mínimo, seja num candle de alta, seja num candle de baixo, então o preço mínimo é o último preço, o mais, a pontinha, né? O mais baixo, no pavio de baixo, né? Na sombra de baixo, tá? Então, preço máximo, preço mínimo, independe se é um candle de alta ou um candle de baixa. Tudo bem? Então, primeiro ponto importante, a sombra de cima marca o preço máximo, a sombra de baixo, né, o pavio de baixo, marca o preço mínimo, tá bom? Então, se você vai pegar e vai olhar aqui, por exemplo, se a gente pegar esses candles, olha, esse é o valor máximo, esse é o valor máximo, esse é o valor máximo. Que valores máximos? Dentro de cada dia. Isso aqui é um gráfico diário. Cada vela, cada candle representa um dia inteiro. Então, máximo, 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 máximo. Aqui, ó, eu falei assim, isso aqui não tem pavio. É porque aí teve um empate, né? Eu não falei ainda dos outros preços, mas
qual é o valor máximo desse desenho, né? Tá aqui, ó. Então, não tem pavio, mas o preço máximo estaria aqui. Máximo, 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 máximo. Assim, então, espera um pouquinho. Então, não precisa ter o pavio? Não, não precisa. Quando não tem o pavio, o preço máximo está aqui, tá? É essa ponta aqui, ó. Da mesma forma que mínimo, 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 mínimo. Assim, e o mínimo? O mínimo está aqui, ó. É isso aqui. Tá certo? Vamos pegar um pouco mais específico, ó. Vai ser o mínimo, mas aí não tem pavio. Eu já explico um pouco melhor, tá? Como eu ainda não expliquei duas coisas, eu não quero dar spoiler, mas vamos ver aqui, ó. Então, o que falta eu explicar? Preço de abertura, preço de fechamento. Gente, abertura e fechamento depende se é um candle de alta ou um candle de baixa. Por quê? Se o candle representa eu falo dia, mas estou falando períodos, né? Se o candle representa um período em que houve alta, perceba que não é decorar, é entender. Ó, se teve alta, você precisa começar mais baixo e durante o período aumentar. Faz sentido isso para você? Começar mais baixo e durante o período subir, tá? Começar mais baixo, durante o período subir. Então, quando é um candle de alta, a abertura é essa parte aqui do corpo. Então, aqui você vai ter o preço de abertura, ok? E o fechamento vai ser o pedaço máximo do corpo, a parte mais alta do corpo. Então, aqui é o fechamento, preço de fechamento, tá bom? O último preço daquele período, tá? Então, esse é um candle de alta. Começa mais baixo e sobe durante o período, tá bom? E um candle de baixa? Então, de novo, sem precisar decorar, entendendo, pensando pela lógica, veja bem, se naquele período os preços caíram, eles começam num patamar e durante o período eles diminuem. Começam num patamar, durante o período eles diminuem, eles abaixam. Então, a abertura está aqui em cima, a abertura está aqui em cima e o fechamento está aqui embaixo. Ok? E o fechamento está aqui embaixo. Faz sentido isso para você? Porque tem que fazer sentido, tá? Os candles, eles não nos contam a história daquele período, tá? Eles nos contam uma história, eles nos contam o que aconteceu com os preços. Daí a riqueza das informações. Então, a gente precisa entender e não decorar. Precisa incorporar isso daí. Claro que não é da noite para o dia, não é estalando o dedo que as coisas mudam. É com muito estudo, com muita persistência. É assistindo o vídeo de novo, é escutando eu falar, perguntando se tem dúvida, olhando os gráficos. Então, por exemplo, a gente volta aqui, ó, né? Aquele caso curioso que não tem pavio, que não tem sombra. Então, veja, o que nós sabemos? Nós sabemos que esse patamar aqui é o patamar de abertura. Fala assim, espera um pouquinho, como que você sabe que é abertura? Percebeu a cor do candle? É vermelho, tá? Quer dizer que ele começou e ele vai cair, né? Ele vai cair, ok? Então, espera só um segundinho. Ele não estava mostrando o que eu estava desenhando. Então, veja só. Como que eu sei que ele é a abertura ali em cima? Porque olha a cor dele, ó. Ele é vermelho, tá? Então, significa que ele vai abrir em cima, durante o período, no caso aqui é um dia, ele cai, então que vai ser o fechamento. Certo? Bom, por que não tem pavio aqui? Porque significa que ele vai ter empatado o preço máximo com o preço de abertura. Para não sei se eu entendi. Abriu num preço e caiu durante o dia, nunca subiu.
Então, há um empate. Qual é o preço máximo? Tanto. Qual é o preço de abertura? O mesmo tanto. Ah, então já entendi. O preço máximo foi o preço de abertura? Exatamente. Quando há esse empate, o preço máximo é o preço de abertura, a gente não vê a sombra. E aqui embaixo, também houve um empate. O preço mínimo é o preço de fechamento, tá? Gente, que nem eu falei, esses candles nos contam a história do período. Aqui é um gráfico diário, eles nos contam a história do dia, o que aconteceu com os preços. Mas isso vai ser história para um próximo vídeo. Eu vou ensinar vocês a interpretarem, a capturarem a história que os candles querem contar para você, tá bom? Então, hoje a gente fica simplesmente, eu falo simplesmente, parece que é uma coisa fácil, né? Mas a gente fica com essas informações iniciais, que não são poucas, não são fáceis. Engana-se quem acha que isso aqui é simples. Isso demanda estudo, demanda persistência, mas depois que você começa a perceber, é igual andar de bicicleta. Você não esquece mais, você começa a sentir a coisa mais natural, ou mesmo dirigir, né? Você nem se percebe trocando marcha, apertando os pedais, você já faz de forma automática de tão acostumado que você já está. Isso acontece também quando você começar a ter mais prática nessa parte dos gráficos. Você vai olhar os candles e você já vai ver as informações que você precisa, tá bom? E enquanto isso, se você tem dúvida, deixe a sua dúvida lá no comentário, eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Se você gostou do vídeo, espero muito que você tenha gostado. Me ajuda a espalhar esse conteúdo, compartilha com os seus amigos, compartilha nos seus grupos. Inscreva-se no meu canal, né? Ativa o sininho aí, quando eu crio novos vídeos, você vai receber a notificação, você vai ser um dos primeiros a ser avisado. Você tem lá o sininho para te dar o aviso. Opa, tem vídeo novo lá. Tá bom? Então é isso aí. Espero que você realmente tenha começado a entender mais ou menos como que os candles funcionam, tá certo? O objetivo do vídeo era exatamente esse. Um grande abraço. Então, até o próximo vídeo.